Fala galera aí do sexto ano, Colégio Domus, professor Rômulo, professor de História. Nós vamos trabalhar dessa forma hoje, preparei para vocês, nós não vamos nos ver, né? Vocês não vão ver a minha imagem, vocês vão ver os slides e ouvir a minha voz enquanto eu explico. Espero que assim fique bom para dar uma diversificada também e vocês entenderem e acompanharem com as imagens e tudo que eu preparei para vocês, ok? Bom, como nós falamos na nossa última videoaula, nós já encerramos o conteúdo desse bimestre, então essa aula vai ser para a gente fazer uma amarração geral, né, fazer uma espécie de resumo e para entender qual foi o nosso objetivo ao longo do bimestre. Por isso, o título Ponto de Chegada, que está lá na apostila de vocês, na página amarela, no final da apostila, e o subtítulo Técnica e Tecnologia a Serviço da Existência Humana e da História. Então nós vamos entender, porque o objetivo era esse, era entender como que a técnica e a tecnologia elas estiveram sempre a serviço da existência humana, a evolução humana dependeu muito da técnica e da tecnologia, e também como que a técnica e a tecnologia auxilia no estudo da história, tá bom? E aí, por isso a imagem que vocês têm aí, esses desenhos, né, que vocês têm aqui, né, desde a evolução humana e os instrumentos e até chegar na tecnologia que nós temos hoje. A tecnologia chamada tecnologia de ponta, a tecnologia digital. Então, dando prosseguimento aqui, nós temos o título Técnica e Tecnologia no primeiro slide, que é o nosso eixo temático do bimestre. O que é o eixo temático, né? Significa que tudo que nós vimos estava relacionado a este tema, a técnica e a tecnologia, né? E a maneira como esses dois elementos foram e são de extrema importância para o desenvolvimento da humanidade e para o estudo da história, né, como nós já tínhamos falado anteriormente. Então esse foi o nosso eixo temático, ou seja, todos os assuntos que nós vimos tinha como um fio condutor, tinha como objetivo fazer a gente perceber a importância da técnica e da tecnologia dentro da história da humanidade, né, e da evolução humana e do estudo dessa história, da pesquisa científica, né, sobre essa história, tudo bem? Bom, e sobre a técnica e a tecnologia no desenvolvimento da humanidade, então nós tivemos, no primeiro momento, o estudo sobre as diferentes noções de tempo, as diferentes formas e também maneiras de marcar o tempo, está escrito aí no primeiro tópico do slide, tá marcadinho, grifadinho, que é para vocês entenderem. Sempre que tiver marcado, sublinhado, sombreado, tiver negrito, tiver itálico, sempre que tiver destacado, é para chamar a atenção, que é aquilo que é para guardar, aquilo que nós temos que lembrar. E as diferentes maneiras de marcar o tempo, as técnicas e as tecnologias voltadas para isso, né, ajudaram, auxiliaram a humanidade ao longo do seu desenvolvimento. E aí nós temos, né, estudamos tempo da natureza, tempo cronológico, tempo histórico, essas diferentes noções de tempo, estudamos linha do tempo, né, que vimos lá né, o marco inicial do tempo, Jesus Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, essa é a linha do tempo. E a invenção de instrumentos, né, de tecnologias para a marcação desse tempo, relógios, calendários, né, que ajuda a gente a estabelecer a passagem do tempo. Tudo isso ajuda a marcar, né, primeiramente, organizar as atividades de sobrevivência como um todo, né, as atividades de sobrevivência como o plantio, a colheita, essas atividades do dia a dia, e também, no caso do estudo da história, a marcação do tempo, né, a passagem dos anos, dos séculos, das décadas. É assim que a gente marca, né, os milênios, é assim que a gente marca os acontecimentos históricos, a passagem da história e os acontecimentos dentro dessa história. Então, a marcação do tempo é um elemento muito importante. A técnica de marcar o tempo e as tecnologias para marcar esse tempo são de extrema importância para a história e para a humanidade. Vimos também que outra técnica e tecnologias que vieram disso depois, né, em torno dessa técnica, que ajudou, auxiliou ao desenvolvimento da humanidade, foi o domínio do fogo, né, a importância quando o homem descobriu uma maneira de produzir fogo, né, e que isso mudou radicalmente o seu modo de viver. Ele passou a cozinhar os alimentos, ele passou a socializar em volta da fogueira, a usar o fogo para espantar animais. Então, sua vida modifica radicalmente e a partir disso também novas tecnologias vão surgir a partir daí até chegar em nós hoje, porque o fogo é uma fonte de energia muito importante também, então isso vai gerar muita coisa, né, que a gente não vai aqui ficar relembrando tudo, mas
O domínio do fogo foi talvez uma das descobertas mais importantes da história da humanidade até hoje. Né? Uma das técnicas dominadas e as tecnologias que vieram a partir dela, acho que são as mais importantes até hoje. O domínio da agricultura, né? Da agricultura, vocês sabem, a manipulação do solo, da terra, plantio de alimentos. O dominar a agricultura foi extremamente importante também ao longo da história da humanidade, justamente porque ajuda o ser humano no seu processo de subsistência. Isso facilita a vida dele mais sedentária, mais localizada, e não necessita mais que ele fique andando para lá e para cá em busca de alimento, como muitos povos eram nômades. Então o domínio da agricultura vai também acabar, diminuir um pouco essa necessidade do nomadismo, né, de ficar saindo em busca de alimento. Então isso vai mudar também radicalmente a maneira de viver do ser humano, né? E se relacionar ali com o solo, com a natureza e se alimentar e tudo mais. Bom, a manipulação de recursos naturais também, né? Como argila, cipó, pedra, metal, para utilizar para produzir, inclusive o fogo. Ali tem a imagem, a pedra era utilizada para produzir o fogo, né? Você tem aí alguns instrumentos, ferramentas de pedra. Depois, em outros períodos da história mais adiante, dominou o metal. Nós vimos, né, algumas tribos, inclusive aqui no Brasil na última aula, que usava argila, cipó, enfim. Mas o importante é dominar a técnica de utilizar os recursos naturais para a fabricação de armas e objetos de uso diário. E esses objetos de uso diário nós chamamos de utensílios, que é o que está escrito ali entre parênteses, que é a mesma coisa. Quando tiver entre parênteses, geralmente vai ser assim, olha, eu vou escrever alguma coisa antes e depois vai ter um parênteses. E aí esse parênteses quer dizer assim, é a mesma coisa do que foi escrito antes, é um sinônimo. Né? Então, objetos de uso diário, utensílios, é a mesma coisa. Agora vamos então à técnica e tecnologia a serviço da história. Então a importância da técnica e da tecnologia agora para o estudo da história, né? O desenvolvimento de ferramentas, tecnologias e técnicas de escavação e de estudo das diversas fontes históricas. Nós vimos que por fontes históricas nós podemos considerar qualquer coisa, qualquer vestígio do passado que o ser humano tenha deixado, desde um utensílio, né? Um objeto de uso ali, uma panela de barro, alguma coisa, né, um papel na época da escrita, algum documento, alguma carta, uma fotografia. Mas perceba que para existir carta, para existir fotografia, para existir utensílio, para existir qualquer coisa, tem que existir uma técnica, né, um domínio de uma técnica ou de um conjunto de técnicas, e tem que existir também instrumentos, tecnologias que são, né, desenvolvidas a partir dessas técnicas. E isso é muito importante, porque então a própria história, as próprias fontes históricas são dependentes da técnica e da tecnologia, e depois as técnicas e tecnologias desenvolvidas diretamente para o estudo da história, como por exemplo nós vimos na aula da Luzia, a tomografia computadorizada para poder fazer uma reconstituição no crânio. Nós temos, né, no campo da ciência o carbono 14 para saber a datação histórica, né, mais ou menos aproximadamente com o máximo de fidelidade, de proximidade, saber de quando, de que período, de que época, de quando é. Então isso tudo são técnicas e tecnologias aplicadas ao estudo da história, né? E ao estudo do conhecimento em geral. Tudo que é todo conhecimento tem alguma técnica, alguma tecnologia envolvida. E é isso que é importante vocês perceberem, né? Então as inovações tecnológicas, que também são fontes históricas, como nós já falamos, uma ferramenta ou um tecido de um determinado período, né, que é uma técnica, uma tecnologia de um determinado período, fica ali como fonte histórica, como vestígio de ser humano, que nos permite saber como eles viveram, pelo menos aproximadamente, com um grau de fidelidade muito grande, né, mas que saber como eles viveram, né, como era aquele modo de vida. Uma fotografia que precisa de técnica, de captura de imagem, de uma tecnologia, uma câmera, né, um instrumento para fazer isso. Uma carta, um documento. E uma carta, um documento oficial, nós precisamos de técnica de produção do papel, né, de produção da tinta ou de algum objeto para escrever, do domínio da própria alfabeto, da própria língua desenvolvida, articulada, também é uma técnica muito, muito avançada,
Nós usamos isso, estamos aqui falando e usamos a linguagem, a fala e a escrita o tempo todo, nós não percebemos, às vezes, o quanto que isso é uma técnica muito complexa, difícil, demorou anos, né, muito tempo para o ser humano desenvolver e dominar essa técnica da linguagem, né, de se comunicar por meio de símbolos, de palavras, de desenhos, de escrita. Então tudo isso fica também como fonte histórica. E aí a técnica e a tecnologia não só auxiliando a história, eu diria, mas até permitindo que a história exista. Né? Talvez não existiria história e nenhuma ciência, nenhum conhecimento que nós temos sem a técnica e a tecnologia, com certeza. Estamos encaminhando então para o fim da nossa aula. E o importante agora, né? Então, o que é importante marcar aqui? Importante a gente relembrar e ter sempre em mente, né? Que o conhecimento humano vai aumentando e se aperfeiçoando. E à medida que isso acontece, as técnicas e as tecnologias também vão mudando e também vão se aperfeiçoando. Lembrando que aperfeiçoar significa o quê? Melhorar. Vai melhorando, né? Vai se tornando cada vez melhor. Então, isso é aperfeiçoamento. Vai se tornando mais perfeito, melhor. Tudo bem? Então, à medida que o conhecimento humano aumenta, as técnicas e as tecnologias também aumentam, também mudam e também aumentam e também melhoram, se aperfeiçoam. E isso é muito importante. Por isso, nossas técnicas e tecnologias de hoje, as avançadas, essas do computador, a internet, são fruto dos conhecimentos científicos, né, cada vez mais precisos que nós vamos desenvolvendo. Então é a ciência, é isso que eu quero que fique bem registrado. É a ciência que é a principal aliada do nosso avanço técnico e tecnológico e da nossa existência aqui. Não podemos negar a ciência, é muito importante isso. Vamos guardar isso. A ciência é o que permite talvez o ser humano porque estar onde está hoje, porque é o que garante o desenvolvimento daquilo que é importante para a gente viver, para a gente existir. É a criação daquilo que é importante e necessário para a gente viver, para a gente existir. Isso também pode ter o efeito contrário? Às vezes sim, mas em geral, né, não é para isso que viria. Então a ciência tem esse objetivo, a ciência ela está por trás do avanço técnico e tecnológico também. Então isso é uma coisa muito importante, eu coloquei ali um slide importante para vocês lembrarem sempre disso. Quando nós falamos em técnica, tecnologia, nós estamos falando então também de ciência, porque à medida que a ciência vai aumentando, o conhecimento humano vai se tornando mais preciso, mais elaborado, as técnicas e as tecnologias também vão se tornando mais precisas, mais elaboradas e vão afetando mais a nossa vida, o nosso modo de existir. Em teoria, para o bem, né? Mas isso nem sempre acontece. E é por isso, né, que eu já mencionei ali no slide anterior, essa coisa do porquê que às vezes não acontece. Porque é importante a gente refletir também sobre isso, a gente pensar. Né? Será que todo desenvolvimento técnico e tecnológico foi e é bom para o ser humano? Embora ele tenha nascido, né, o objetivo é sempre o bem-estar, melhorar a vida humana, mas será que isso sempre acontece? Será que às vezes, né, não existem exemplos do uso da técnica e da tecnologia avançadas a serviço de algo ruim para a sociedade ou para a humanidade? Né? Todas as pessoas, por exemplo, também têm acesso aos produtos tecnológicos que são produzidos. Né? Todo mundo tem acesso igual àquilo que é para o bem de todos, porque se a ciência, perceba, se a ciência está por trás do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, como nós dissemos, e se ela é para o bem, vem para facilitar, melhorar a vida do ser humano, todos os seres humanos teriam que ter acesso a isso, teriam que receber isso, fazer parte disso. Mas será que isso acontece? Será que todo mundo, assim como vocês, tem oportunidade nesse isolamento de assistir uma videoaula como essa que vocês estão assistindo agora? Será que todos têm esse acesso igual? Então isso é importante a gente também parar para refletir. Né? E em outros aspectos. Por isso que no próximo slide nós vamos ver algumas atividades que vocês vão fazer, ler aí um texto da apostila que vai um pouco nessa direção, tá bom? Chegamos então ao final da nossa aula, a página aqui, né, o slide da atividade, que eu estou pedindo para vocês realizarem a atividade da seção ponto de chegada da apostila, páginas 53 a 55. Lembra, quando está PP é porque, né, é das 53 a 55, são páginas,
né? Da 53 tracinho 55, quer dizer, é da 53 até a 55, né? Então você 53, 54 e 55. Né? A dica para desenvolver é ter sempre em mente as perguntas que nós fizemos anteriormente, né? Refletir sobre a importância e também os riscos do desenvolvimento tecnológico. Né? Será que existem algumas coisas boas? Existem coisas boas, mas será que não existem outras ruins? Será que a tecnologia, a técnica, todas as técnicas e tecnologias, elas são usadas para o benefício, para o bem-estar das pessoas, dos seres humanos? Será que todos estão participando desse bem-estar? Essas perguntas é que são importantes de ser respondidas e essa atividade vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso. Então, agradeço. Na próxima videoaula, provavelmente nós já vamos trabalhar com o conteúdo do segundo bimestre. Né? Abraços a todos aí do professor Rômulo. Qualquer dúvida, procure a escola e se puder chegar até mim, a gente tenta sanar essas dúvidas. Muito obrigado. Até mais. Bom isolamento social para todos.